Agradecemos a doutora Eliana pela exposição. O doutor Marcelo Garcia Nunes tem um compromisso, então nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas infelizmente o doutor Marcelo não poderá voltar. Por isso que nós já deixamos os nossos agradecimentos ao doutor Marcelo. Nós vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Depois do intervalo, nós vamos abrir para perguntas. Então, se alguém quiser fazer pergunta, já prepare a pergunta, tá bom, pessoal? 15 minutinhos. Os nossos palestrantes, consultores, já estão aqui à disposição dos senhores. Estão à disposição para perguntas, questionamentos, observações que os senhores possam ter. Quem tiver interesse em propor qualquer questão, por favor, só faça um gesto. Nós estamos aqui com o microfone para levar até os senhores. Bom, pessoal, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer? Ela tem uma pergunta. Por favor, nós pedimos à senhora para dizer seu nome e se é professora, sua profissão. Tá. Pois não. Meu nome é Roseli Rodrigues, eu sou professora seletista, eu dou aula de artes do 6º ao 9º ano. Esse projeto vai ser implantado aqui na cidade de Aparecida? Na feira livre, de tirar essas crianças dessa situação de trabalho? Bom, na verdade é o seguinte, nós estamos desde 1992, no Brasil inteiro, trabalhando com essa questão. Então, não é uma questão isolada de Aparecida. Tá? Existe, inclusive, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceram para o mundo, não é para o Brasil, para o mundo, a meta de erradicar o trabalho infantil até 2025. E erradicar as piores formas imediatamente. Então, não há mais prazo, por exemplo, trabalho em feira, trabalho doméstico, trabalho nas ruas, praças, logradouros, para esses não há mais prazo. Então, o que existe? Infelizmente, nós temos o Ministério do Trabalho hoje com um número deficitário de auditores fiscais. Para vocês terem uma ideia, existem 2.200 e alguma coisa de auditores fiscais no país. Isso não daria para uma fiscalização, se fosse necessária, dos shoppings brasileiros. Né? Então, é um número deficitário. Ora, já não podia, nem aqui em Aparecida, nem em outro lugar, existir trabalho infantil. Então, já que a fiscalização ainda é deficitária, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, conscientizar como estamos fazendo aqui. Os professores das redes municipal, estadual, de ensino público e também da educação privada, têm um papel decisivo nessa conscientização. E podemos denunciar também. O Disque 100, que foi mencionado aqui, é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o Disque 100 dá os encaminhamentos para o Conselho Tutelar, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, para a Justiça do Trabalho. Então, quando nos depararmos com algum caso de trabalho infantil, denunciemos. É assim que a gente pode contribuir para eliminar aqui em Aparecida e no Brasil inteiro. Só o doutor Marcelo não pôde ficar aqui, ele tinha compromisso, mas ele já está agendando uma audiência pública para outubro. Aqui em Guaratinguetá, nós vamos chamar as grandes empresas para incitá-las a cumprir a cota de aprendizagem, e nós vamos tentar trazer essas empresas como parceiras para que destinem essas vagas de aprendizagem para os adolescentes aqui de Aparecida e de Potim, que aqui não tem grandes empresas, né, que sejam obrigadas a cumprir a cota. Então, em outubro, provavelmente será realizada essa audiência pública com as empresas aqui de Guaratinguetá, e incentivando que contrate adolescentes aprendizes aqui da região. Eu queria pontuar para a professora que essa questão do combate ao trabalho infantil, ela é cultural, né? Como nós tentamos falar bastante hoje aqui,
e mostrar o círculo de miséria que esse trabalho infantil ele perpetua. E para quebrar isso a gente precisa de escola pública, atrativa, de qualidade, em tempo integral. Até lá a aprendizagem pode fazer essa transição, para a gente chegar nesse nível de qualidade. Agora, o trabalho infantil também pode ser combatido, às vezes você precisa de grandes recursos, políticas públicas e tal, e muitas vezes só com a conscientização, como a doutora Eliana falou, que ela conversa com os pais, explica toda o que está envolvido no trabalho infantil e a miséria que é envolvida nesse ciclo, e muitos pais conseguem, com seus adolescentes, seus filhos, segurarem um pouco para entrarem no mercado de trabalho na idade adequada. E eu tenho um grande amigo do Ministério Público do Trabalho, que é o Dr. Antônio Oliveira Lima, que é procurador de trabalho lá em Fortaleza, no Ceará, e ele tem um trabalho que se chama Rede Peteca. Depois, quem quiser entrar no Facebook, tem muitas notícias lá. E quando ele começou esse trabalho, eu ainda estava no Ministério Público do Trabalho, e eu também atuava na questão do trabalho infantil, mas ele era assim, ele é um entusiasta. Se Deus quiser, um dia nós traremos ele aqui também para falar. Nossa Senhora assim o permitir. E eu via a luta dele lá no Nordeste, eu falei, pô, aqui eu estou no Sudeste, já está difícil, eu fico imaginando a luta dele lá no Nordeste para combater o trabalho infantil. O penúltimo, na realidade, levantamento, apontou que lá no Ceará, o trabalho infantil caiu 50%. Quer dizer, então é possível, é um sonho que, se nós sonharmos juntos, vira realidade. Então, eu até brinco com o Antônio, Antônio, eu reconheço que você é um entusiasta, ele nos motiva, mas eu não tinha, eu era um descrente. Eu não acreditava que era possível reduzir tanto em tão pouco tempo. Então, ele mostra para nós que é possível, sim. Dá para acabar com o trabalho infantil, mas como todos os colocaram aqui, doutor Eliana, doutor Marcelo, tem que ser um trabalho em rede. Nós temos que criar alternativas para ter uma transição até haver essa consciência coletiva que a saída para o Brasil é a educação. E eu acho que o nosso presidente ele foi muito feliz hoje cedo quando ele abriu aqui o evento, que é investimento. Educação não é despesa. Educação é investimento, e os dados internacionais mostram que o retorno é de 10 por 1. Cada real que nós investirmos nas nossas crianças e adolescentes, o retorno é de 10 por 1. Então, esse é o caminho. E eu vou só ousar te fazer uma pergunta. Aqui em Aparecida nós vamos tirar as crianças das feiras? Vai ter alguma ação? Porque essa ação agora parte de vocês, a bola está aí, né? A gente está jogando para vocês. Criar um fórum municipal, um espaço de discussão, eu diria que é o primeiro passo. Vocês ainda não têm aqui, tem um fórum de aprendizagem do Vale. Mas por que não? Marca uma reunião, Rita, chama o pessoal, convoca. Essa rede ela é articulada no local. O Antônio, lá de Fortaleza, a gente comentava hoje de manhã, ele tem um projeto para os adolescentes que diz assim, nada sobre nós sem nós. Convidem os adolescentes, façam um comitê com eles, para que eles deem a ideia deles, o que nós queremos, o que nós pensamos, o que para nós pode ser interessante para sair da feira, porque eu duvido que eles tenham isso como uma paixão. Tem como um trabalho, é um meio de vida, mas se oferecermos coisa melhor, certamente. Quais políticas públicas eu tenho no município que podem atuar como contraturno escolar? Que isso nós buscamos em Franca. Eu tenho meio período na escola e o outro meio período. O que eu tenho aqui na rede? O que eu tenho aqui no santuário que pode auxiliar? Que tipo de iniciativa eu posso tentar envolver? Uma oficina, uma coisa que a gente não falou, mas isso é muito sério. Com a tecnologia hoje, a gente já está na 4ª revolução industrial, boa parte, isso foi dito aqui, das profissões não vão existir no futuro. Então, como é que eu qualifico esses adolescentes que são apaixonados por tecnologia? O que eu posso fazer para qualificá-los nesse mundo tecnológico? Um bom laboratório de informática, que com revezamento, com o pessoal do CIE, do SENAC, do SENAI, quem que eu tenho aqui por perto que pode vir para dar um curso? Então, um adolescente que eu der um curso para ele na sexta-feira, no contraturno escolar, nessa área, ele não vai para a feira.
porque ele não vai querer ir. Agora, essa articulação é de vocês. Nós viemos jogar a bola, estamos à disposição, estamos juntos, somos parceiros, para sempre, mano. Só que agora é vocês que têm que parar e começar. Foi assim que todo mundo começou, em cada uma das regiões onde a gente foi. Então, nós estamos à disposição. Deixei até meu e-mail no final do slide, o material está aí, o Marcelo está aí, o João está aí, a Oliva, a Tereza, todo mundo. Estamos à disposição, mas agora nós não podemos fazer por vocês. Essa parte agora é vocês que têm que começar. Envolvam os adolescentes, tenho certeza que eles vão ter ideias geniais para esse projeto. E eu quero complementar dizendo o seguinte: vejam que o que está em jogo é evitar o empobrecimento da cidade, perceberam? E nessa equação, o professor tem função principal. Por que é evitar o empobrecimento? Por que antes o pai levava o filho para aprender a profissão dele? Porque ele sabia que o filho ia ter trabalho. Ia poder trabalhar na mesma profissão, porque ia ter trabalho. Hoje, não mais. Não adianta você levar o jovem para a feira, porque ele não vai conseguir trabalhar nisso. Ele não vai conseguir, ele precisa se preparar, né? Então, isso evita o empobrecimento da cidade. Se você quer que a cidade cresça, que a cidade tenha maior riqueza, você tem que preparar o seu jovem para isso. E pressionar os poderes públicos, o legislativo, o executivo, né? Vocês são cidadãos, vamos pressionar os poderes públicos. Por exemplo, incentivar as pessoas, quando fazem imposto de renda, a destinar uma parte do imposto de renda para o fundo municipal, porque é esse fundo municipal que vai subsidiar muitas políticas públicas da cidade. Então, por que o meu imposto de renda vai para o Tesouro Nacional? Se uma parte dele pode ficar dentro da cidade e custear as políticas públicas da cidade. Então, os professores são uma massa pensante no município, né? Vocês são líderes do município. Então, os professores têm um papel fundamental em incentivar e provocar o poder público a adotar políticas públicas em benefício da erradicação do trabalho infantil. Mais alguém quer fazer pergunta? Os jovens têm alguma pergunta? Não mais. Os participantes querem fazer alguma pergunta? Tem? Então. Meu nome é Regina, eu sou professora também da rede pública aqui, seletista. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Eliana, principalmente por causa da experiência dela em Franca, que ela trouxe para nós. É com relação à família, porque muitas das vezes o jovem vai para o mercado de trabalho porque a família não tem condições, ele precisa ajudar. Eu sou um caso, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu e minha irmã, e a gente ajudava em casa. Metade do nosso salário, quando a gente tinha 16 anos, ia para casa. Por quê? Meu pai era operário, foi operário a vida inteira, então a gente tinha que ajudar, e era comum naquela época, ninguém achava, todos, a minha família inteira. Então, assim, como é que é essa experiência para a família, assim, de às vezes não ter aquele dinheiro do jovem que ele traz do trabalho dele, que, ainda mais na situação que a gente vive no Brasil hoje, de tanto desemprego e de subemprego, isso, como é que a família encara? Ela tem condições de bancar esse jovem para ele aprender? Como é que funciona na família isso? É muito importante essa sua questão, porque é a primeira que aparece quando a gente fala que precisa tirar o adolescente do emprego. Aqui eu tenho um primeiro dado. Essa criança ou esse adolescente que vai trabalhar não vai ganhar um salário mínimo. Essa é a minha experiência lá, porque às vezes eu tenho uma empresa também solicitando a vaga. Aí eu pergunto, quanto vai pagar? R$400, R$500 por mês. Aí eu vou investigar a família. Na família, ou o pai está desempregado, ou a mãe está desempregada. E eu questiono os pais. E está desempregado por quê? E a resposta é sempre essa: eu não tenho qualificação para o trabalho. Eu perdi o meu emprego e não consegui voltar para o mercado de trabalho. Então, quando eu pontuo para o pai que deixar o filho dele trabalhando para levar R$300, R$400 por mês para casa é fazer com que o filho viva a situação que ele vive hoje, na hora o pai diz, então a senhora tem outra alternativa?
Tenho. Aí, a alternativa, ele vai para o curso, depois ele vai para a aprendizagem. Por isso que eu disse que a gente tem um projeto conjunto com o Ministério Público do Trabalho, para situações de muita gravidade, a gente coloca à disposição uma bolsa de R$300, R$400 por mês, dependendo da situação do adolescente. Porque é isso que ele vai levar para casa. Mas essa é a exceção da exceção. Se a família está nessa situação tão crítica, a gente aciona a rede de proteção, vai lá para o CRAS. O que está acontecendo? Quais são as políticas públicas que eu tenho no município que podem atingir essa família? Às vezes ela está fora do Bolsa Família, ela está fora do PET, que é o outro programa que também gera renda. Ou, você, pai e mãe, tem vontade de se qualificar? Aí eu encaminho para o SENAC. O SENAC tem cursos gratuitos, bolsas de estudo, para qualificar adultos. Então, eu já tive mães que foram lá fazer curso de esteticista, gratuitos, sem pagar nada. Ou seja, as alternativas estão aí. O que falta para a gente? Fazer o link. E posso te dizer que eu não tive nenhum pai, dos quase 800 que eu atendi nesses 3 anos, que insistiram na autorização. Basta você desenhar esse quadro para ele. Nós temos no mundo, para dar um dado, a OIT fala mais ou menos 200 milhões de desempregados. E mais ou menos, o último dado, na época dos 200 milhões, eram 168 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. A conta não fecha. Eu estou tirando o adulto sem trabalho e botando a criança e o adolescente para trabalhar no lugar. Porque se você falasse assim, eu tenho pleno emprego, não tem ninguém desempregado no mundo, tudo bem, a criança está trabalhando porque falta mão de obra. Não é isso. Esse mercado é perverso. Ele coloca a criança trabalhando no lugar do adulto. Então, esse trabalho envolve também, quando eu envolvo a família, qual qualificação essa família precisa. E nós temos o CIEE hoje. Eu não tenho vagas, porque eles trabalham praticamente com aprendizagem. Mas tanto o SENAI quanto o SENAC, que são os que eu tenho na minha cidade, tem obrigação de dar bolsa de estudo. Tem um percentual das vagas que tem que ser gratuitas. Então, nós podemos acionar esse pessoal para inserir esses pais que podem ter alguma qualificação profissional e voltar para o mercado de trabalho. Ou o mercado de trabalho como empregado, ou muitas vezes, em razão da idade, volta como empreendedor de si mesmo. Tá? Então, mas isso é uma faceta, posso dizer com muita tranquilidade, pequena. A maioria, o adolescente não vai porque a família está numa situação muito difícil. Ele vai porque ele quer ter algo que a família não pode dar, que é o dinheiro para o rolê, o dinheiro para o tênis, o dinheiro para o smartphone novo, mas ele não consegue entender o que isso traz de prejuízo a longo prazo. Tá? Então, nosso trabalho é mostrar esse prejuízo. Aí você me pergunta, por final, como é que a família faz para manter esse adolescente estudando? Eu comentava com uma colega de vocês ali no café. Uma iniciativa muito interessante de você inserir o adolescente, ou nesses cursos preparatórios, que a gente chama de auxiliar de escritório, ou no curso que só tem o nome de auxiliar de escritório. Na verdade, ele desenvolve competências e habilidades básicas para o mercado de trabalho. De saber se portar numa entrevista de emprego, até saber fazer o currículo. Porque o adolescente não sabe, né? Quando ele chega para conversar, ele não sabe onde ele põe a mão. E aí ele não sabe se ele vai de boné, se ele pode mostrar o piercing, se a tatuagem pode aparecer. Então, a gente faz um trabalho de postura, primeiro, para que ele entenda o que esse mercado de trabalho exige. Posso dizer que, com 3 meses, a gente transforma o jovem. Os que estão aqui do CE podem confirmar isso. Ele entra um e sai outro. Isso é evidente. Tá? Quando eu tenho essa situação que eu quero comprar alguma coisinha, o que a gente mostra para ele? Que esses cursos, seja de qualificação, seja de profissionalização, vão abrindo as portas das oportunidades para eles. Como é que eu vou manter ele só estudando? Por exemplo, quando chegar na universidade. Eu tenho muitos adolescentes que a universidade nunca fez parte do sonho dele, porque ele não conhecia FIES, ele não conhecia ProUni, ele não sabia como é que funcionava o Enem. Então, quando você começa a mostrar que tem caminhos, que ele pode ir para universidades boas, públicas e federais, sem pagar nada, você dá para ele efetivamente a oportunidade. E qual é a contrapartida dele? Estudar. Estudar, só. Não preciso de dinheiro, eu preciso estudar. E isso a gente já tem estrutura nas escolas. Ele já tem, na maioria delas. Se não tem, vamos buscar uma boa biblioteca. O que eu posso fazer para garantir para ele o acesso ao ensino universitário? Se ele fizer a parte dele. E para fechar a história, eu falei do dia A que nós fizemos lá em Franca agora. Eu brinquei que agora a gente não faz o trabalho em rede, ele é em rede e em ondas. Por que ele é em rede e em ondas? Porque eu tive duas respostas. Uma dos adolescentes. Puxa, eu preciso estudar mais. Eu fui fazer entrevista de emprego, me perguntaram se eu sabia isso, se eu sabia aquilo. Eu vi isso na escola, mas eu não estudei o tanto que eu precisava. Então, ele valoriza a educação
em vista do que ele quer para o futuro dele, para o futuro profissional dele. E a outra onda foi a das empresas, porque as empresas, quando viram que eu tinha lá 268 jovens, todos em busca de uma oportunidade, e tinha lá 3 vagas e recebeu 50 currículos, eles saíram dizendo assim: a gente pode fazer mais, o nosso papel social é muito grande. E eu passei aqui pela minha mesa adolescentes ótimos, que eu não pude decidir quem eu vou contratar agora, eu vou levar para casa. Eu já tenho história de empregador, que eu mandei, eu tenho 2 vagas, manda 5 currículos. Eles contrataram 3, abriram uma vaga a mais, o que é 50% a mais, porque ele ficou em dúvida de tão bons que eram os adolescentes, no sentido de, esses eu quero para trabalhar na minha empresa. Então, o que eu quero dizer? É um círculo, né? É um todo. Então, esse argumento de que eu preciso para ajudar a família é o mínimo do mínimo, mas, nesse caso, eu tenho política pública, certamente, para inserir a família. A doutora Tereza, ela colocou uma questão aqui que é fundamental, e às vezes passa ao nosso lado e a gente não percebe. Eu, por exemplo, faço imposto de renda da minha irmã, que ela é professora estadual. Então, todos nós sabemos que professor, infelizmente, não ganha o que deveria ganhar. Mas tem lá o imposto de renda dela. A gente acha que não paga imposto de renda porque nós recebemos a devolução do imposto de renda, de parte do nosso imposto. Mas nós pagamos. Tá? As pessoas mais simples aí que declaram imposto de renda estão pagando. Você não nota que está pagando, mas está. Porque o que você recebe de restituição é mínimo perto do que você já foi glosado lá no seu pagamento. Primeiro ponto. Então, isso parece que não, mas faz uma diferença grande. E lá em Presidente Prudente, é uma cidade de 200 mil habitantes, né, doutora Oliva? E eu dou exemplo de Prudente. Eu sou de Sorocaba, Sorocaba tem 650 mil habitantes, e arrecadou no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, de imposto de renda, Sorocaba arrecadou, não deu 400 mil reais. Prudente, que tem 200 mil habitantes, havia arrecadado mais de 600 mil reais. O que é isso? Está me corrigindo agora, 2 milhões. Então, tem muito dinheiro que dá para a gente ir atrás para colocar no fundo municipal para incentivar projetos. E mais, quando a gente se articula, começa a trabalhar em rede, nós podemos também ir atrás de outras verbas. Tem multinacionais aí que apoiam projetos. Se souber que a cidade está engajada, está com essa bandeira, podem apoiar. E nós também temos o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu fiquei sabendo, por exemplo, que Sorocaba recebeu dinheiro desse fundo estadual. Eu, apesar de ser sorocabano, eu achei um absurdo, porque esse fundo estadual tem que mandar o dinheiro para cidades como aqui, Aparecida, Potim, que são cidades que não têm grandes empresas para incrementar a arrecadação do fundo. Então, é questão também de fazer projetos, apresentar o fundo estadual e fazer uma pressão lá no fundo estadual também, né, para que sejam contemplados projetos de cidades que, de fato, o fundo estadual ele deve cobrir cidades menores, com mais dificuldades de arrecadação, e não grandes cidades como Sorocaba, Campinas, São José dos Campos. Ali é a comunidade que deve se articular e ter uma melhor arrecadação no seu fundo municipal, e o estadual cobrir dessas outras cidades que têm maiores dificuldades. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Gracilene, sou professora da Escola Virgulina. Morro de vergonha de pegar um microfone assim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas vamos lá, morrendo de vergonha também. O nosso trabalho como professor é muito complicado, né, porque nós temos que orientar os alunos, mas sempre sabendo o que falar, como falar, porque tudo aquilo que a gente fala pode ser mal interpretado, e daí vem o ECA, né, e fica tudo muito complicado. Então, a gente tem quase que pedir, por favor, para a gente poder dar uma boa aula, né? Não é o caso, graças a Deus, da minha escola, mas isso acontece bastante. Agora, com relação ao trabalho, a denúncia de trabalho infantil,
esses perigos, assim, como não fazer só não só um disco de denúncia, mas como participar desses projetos sem se expor demais, sem correr, sem passar por nenhum perigo. Não sei se a minha pergunta é muito boba, mas seria essa. Olha, não há necessidade de se identificar. O Disque 100, por exemplo, ele te dá a opção. Se você quiser, você pode se identificar. Mas se você não quiser, eles vão dar o encaminhamento da mesma forma. Quer dizer, você não se identifica, diz o que está acontecendo, qual é o problema de vulnerabilidade, né, que está afetando a criança. Não precisa ser só trabalho infantil, diz que 100 é para tudo. Qualquer problema que vocês se depararem de violação de direitos de crianças, podem utilizar o Disque 100. Além disso, na sua cidade, você pode procurar também o Conselho Tutelar do seu município ou o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pode procurar o Ministério Público do Trabalho, pode procurar o Ministério do Trabalho, não sei se aqui em Aparecida tem, mas se não tiver, é em São José, né? E fazer a denúncia, tá? E não há necessariamente necessidade de se identificar. Essa denúncia, o Disque 100, talvez a forma mais, aspas, anônima que você pode utilizar. Você pega qualquer telefone, um orelhão, e faz a ligação e denuncia. Tá? Eles vão te perguntar, você quer se identificar ou não? Nas vezes que eu utilizei, já utilizei, inclusive na praia, falei de manhã, eu me identifiquei, a ponto de virar notícia lá em Alagoas. Aquela foto que eu mostrei do menino trabalhando na Praia do Francês, acabei virando notícia sem querer, porque me identifiquei. Depois o Conselho Tutelar, o município todo ali, não vou lembrar o nome do município, é um município do lado de Alagoas, de Maceió, onde fica localizada a Praia do Francês. Mas surtiu efeito, porque as autoridades todas se reuniram e tomaram providências, tá? Eu acho que uma outra alternativa também é a gente se aproximar das entidades, né, que cuidam das crianças e adolescentes e fazer o trabalho voluntário, né? Da rede de proteção, mas também tem as entidades que cuidam aí das mães mesmo, das gestantes e tal, eu sinto a carência dessas entidades até de fazer um projeto, de tabular valores, colocar lá, olha, para eu acolher aqui na minha entidade 100 gestantes, quanto ficaria de roupinhas, de leite em pó e tal. Elas não conseguem fazer um projeto básico aí para apresentar. Você poderia um projeto desse apresentar no fundo estadual, e eles justamente aprovam e encaminham os valores para as entidades. Então, tem gente, acho que o doutor Marcelo foi muito feliz aqui quando ele colocou, a doutora Eliana também, que as pessoas estão fazendo, mas não se conversam. Então, acho que tem que se aproximar mesmo da entidade. Tem muitas entidades aí que precisam de ajuda, de uma colaboração, e é o terceiro setor. O terceiro setor, ele é importante para o desenvolvimento de um país. Eu acho que, para não se expor tanto, então, ajudando uma entidade já seria assim, uma ajuda fantástica, né? Eu tinha pedido para minha amiga aqui, a doutora Eliana, falar, mas eu vou falar antes que a gente encerre aqui e esqueçamos. Nós estávamos usando, o doutor Oliva ainda está usando, um catavento. Esse catavento é diferente, é um catavento de 5 pontas. Normalmente os cataventos são 4 pontas. Esse é um de 5 pontas porque ele representa as crianças dos 5 continentes. E cada ponta tem uma cor. Então, a diversidade das crianças dos 5 continentes. Ele é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil, acolhido pela Organização Internacional do Trabalho. E foram brasileiros que fizeram a sugestão para que a OIT acolhesse esse catavento como símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. Então, já foi dado o exemplo aqui da aprendiz que revolucionou uma montadora de veículos, para mostrar para vocês que vocês, adolescentes, estão com a nossa genialidade, né?
Eu brinco que se a gente investisse tudo em educação e daqui 15, 20 anos nós tivéssemos um Bill Gates, um lá que criou a Google, outro que criou o Uber e tantos programas assim, que foi a genialidade que criou essas empresas, o Brasil não precisaria mais nada. A gente não precisaria de riquezas naturais, porque nós precisamos mais da genialidade da nossa população. Então, quando a gente atua para evitar o trabalho precoce, é por causa disso. O nosso programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele normalmente é feito no EJA, Educação de Jovens e Adultos, só que é mais adultos mesmo, né? E eu participo desse programa, vou em várias escolas falar com os alunos, dar palestras, entre aspas, conversar sobre esses temas, medicina e segurança do trabalho, trabalho da mulher, trabalho em altura. Mas eu sempre, a hora que eu entro na classe, eu pergunto: quem aqui começou a trabalhar cedo? Aí mais de 80% da classe levanta as mãos. E aí eu falei: e o trabalho cedo foi o que impediu de você continuar estudando? Foi. Então, está umbilicalmente ligado, infelizmente, trabalho infantil com evasão escolar. Então, quando a gente vem falar dessa questão, é para a gente cumprir o que está na Constituição, mas se a gente não pensar de forma solidária, ter solidariedade com os nossos conterrâneos, com os nossos irmãos que estão em dificuldade, então pense no próprio umbigo. Pense no próprio umbigo, porque se a gente combater o trabalho infantil, nós vamos estar colaborando para que a nossa região, a nossa cidade tenha uma maior remuneração. E se tiver uma melhor remuneração, todos nós vamos estar bem. E pensando além, né? Pensando aí nos Bill Gates que a gente pode ter, que esses adolescentes aí bem educados, quantos Bill Gates a gente tiraria no Brasil? Algumas dezenas, tranquilamente. E umas dezenas de empresas igual aquela, a gente não precisaria mais nada. A gente teria empregos aqui, riqueza no Brasil, suficiente para todo mundo viver muito bem. Então, já que não vamos pensar em solidariedade, então vamos pensar no próprio umbigo, né? Pensar no seu próprio terreiro, e resolvendo esse problema, você vai viver bem também. Mais alguma pergunta? Não mais? Bom, eu só queria encerrar com depois. Doutor Oliva quer falar. Eu vou passar para o doutor Oliva, depois eu vou falar também um minutinho, que eu quero dar um depoimento. O meu caso é isso também. Primeiro, só registrando que em Presidente Prudente, como o doutor João havia adiantado, o valor arrecadado e destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi de R$ 2.231.304,94. Com esse dinheiro agora, o fundo vai publicar editais para selecionar projetos de entidades que trabalham com crianças e adolescentes. Além disso, nós estamos destinando também para o fundo recursos provenientes de ações civis públicas no âmbito da Justiça do Trabalho e de termos de ajustamento de conduta também. Estamos finalizando agora uma pesquisa que envolveu, na verdade foi quase um recenseamento, envolveu 25 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio sobre trabalho infantil. Dia 11 de setembro, em Presidente Prudente, nós teremos esse diagnóstico e vamos anunciar durante um evento. Essa pesquisa, embora não tenha identificado nominalmente os alunos, pelo RA será possível aos juízos da infância e da juventude estadual, Promotoria da Infância e Juventude Estadual, Ministério Público do Trabalho, Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho, Secretaria de Assistência Social e toda a rede de proteção, nós realizaremos busca ativa para quê? Para tentar encontrar soluções para essas famílias, para que possam tirar seus filhos do trabalho infantil. Agora, para finalizar, eu gostaria de me dirigir, em primeiro lugar, à professora, desculpa, eu não sei se a senhora falou o nome, Regina, professora Regina.
Professor, também comecei a trabalhar muito cedo. Comecei com 12 para 13 anos. Mas eu diria para a senhora o seguinte: a senhora é uma pessoa iluminada, afortunada, porque apesar de ter trabalhado, é hoje professora. E eu também me considero, porque sou juiz. Então, era tudo que eu queria na vida, estou profissionalmente realizado. Me aposento agora, dia 12 de outubro, estarei aqui em Aparecida, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Não foi uma coincidência, porque eu implemento, depois de 42 anos de efetiva contribuição previdenciária e quase 23 de magistratura, eu implemento todos os meus requisitos. Olha só, se é que isso é coincidência, né? Antes de passar no concurso, eu estive aqui. Estava realizando vários concursos, estive em Aparecida e pedi para ser aprovado. Naquele ano, curiosamente, eu fui aprovado em 2 concursos da magistratura. Um do nosso tribunal e um do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O nosso chamou primeiro. Estou até hoje nele e não me arrependo absolutamente da escolha que fiz, embora naquela época a Justiça Estadual pagasse quase o dobro. Mas permaneci na Justiça do Trabalho. Este ano, eu tinha comigo que eu implementava todas as minhas condições para aposentadoria no dia do meu aniversário, 7 de fevereiro. Liguei no tribunal e pedi uma certidão de direito adquirido, não ia me aposentar. Por diversas razões, entendi que não era o momento de aposentar. Ela falou, pessoal lá da Secretaria de Apoio aos Magistrados, Serviço de Apoio aos Magistrados, me disse, nós não podemos dar essa certidão para o senhor, porque o senhor implementou todas as condições, menos uma. O seu tempo de serviço público só será completado no dia 11 de outubro de 2018. E o senhor só poderá se aposentar a partir de 12 de outubro de 2018. Isso para mim foi decisivo e eu decidi me aposentar no dia... Requeri, né? Eu espero que seja deferida a aposentadoria. No dia 12, quando estarei aqui participando, pelo 3º ano consecutivo, do nosso evento no Santuário de Aparecida. Evento pelo qual, como eu relatei de manhã, recebemos inclusive a bênção apostólica do Papa Francisco no ano de 2016. Mas o que eu queria dizer para a senhora, e agora me dirigindo também aos jovens, claro que eu tenho mais idade que a senhora, mas, em primeiro lugar, eu cursei escola pública, não sei a senhora, também. Não digo no seu tempo, mas no meu, os serviços que eram disponíveis estavam bem delineados. Eu penso que, além de termos sido afortunados, provavelmente seus pais também a estimularam, como os meus, a estudar, eu penso que as coisas eram diferentes do que são hoje. Muito diferentes, exatamente. Naquela época, como eu disse de manhã, motorista, para ser motorista profissional, só precisava de carteira de habilitação. Hoje não mais. Então, hoje, os estudantes de hoje podem estar se preparando para profissões que eles não sabem ainda que existirão. E se eles não se prepararem, eles vão ingressar numa competição desleal. Porque na nossa época, o ensino superior era o teto para se obter um emprego decente. Hoje ele é o piso para se obter um emprego minimamente decente. Estou falando ensino superior, mas não precisa ser necessariamente ensino superior. Nós temos as faculdades de tecnologia, mesmo o ensino médio técnico, né? Agora, o que eu queria dizer para vocês, sonhem e acreditem nos sonhos, porque eu sou filho de um carpinteiro que faleceu no dia 31 de dezembro de 2017, e minha mãe é do lar. Eles não conseguiram concluir o ensino fundamental. Na época não era fundamental. Eles concluíram até a 4ª série do antigo primário. E apesar de muitos terem dito
que eu não conseguiria ingressar na magistratura, eu perseverei, me preparei, estudei muito, vim aqui pedir também, e felizmente passei. Não sei se fui um grande juiz, fiz o melhor para sê-lo, com a consciência de que o juiz humano é falível. Então, é importante que todo juiz tenha essa consciência de falibilidade, porque juiz que não erra só existe um, para quem acredita nele, acredito que todos aqui creiam, só existe um. Então, com a intercessão de Nossa Senhora, e graças a Deus, depois de quase 23 anos de magistratura, me aposento dia 12 de outubro. Mas tenham certeza, vocês jovens, se quiserem ser juízes, o que não seja juiz, promotor ou qualquer outra carreira, estudem, se preparem. E os senhores professores e os pais, é importante que se conscientizem agora de que o trabalho precoce pode hoje, talvez na nossa época nem tanto, mas mesmo na nossa época eu diria que se nós não tivéssemos trabalhado e se tivéssemos nos dedicado apenas aos estudos, nós teríamos talvez atingido nossos sonhos muito mais cedo. Eu só ingressei na magistratura depois que já estava casado, já tinha filhos e tudo. Hoje, graças a Deus, estou casado com a mesma mulher já de 1980 para cá. Estamos em 2018, então já vai completar 38 anos. Tenho uma filha de 37, que é juíza de direito, que chegou num momento, me disse: pai, eu preciso, ela tinha passado num concurso do Ministério Público, não de promotor, eu não me lembro o nome, assistente, eu não me lembro agora, mas um concurso concorrido, e ela me disse: pai, se eu não parar, eu não vou conseguir atingir meu objetivo. Falei: pense bem, porque esse concurso, muitos gostariam de estar no seu lugar, mas se você quiser parar, tem todo o meu apoio. Parou, e graças a Deus passou também. Também esteve aqui pedindo, tá? Então, minha família toda é devota de Nossa Senhora Aparecida. Quero, para finalizar, dizer que hoje, além da mulher, da filha e de um filho, eu tenho 4 netos. A maioria estará aqui no dia 12 também. Então, jovens, acreditem no seu potencial. Me disseram muitas vezes que eu não conseguiria. Vão atrás dos seus sonhos, porque é possível sim. E os professores, pais, têm uma responsabilidade muito grande, não só de prepará-los, mas também de se conscientizar sobre os malefícios que o trabalho precoce causa. Minha filha parou, tinha condições. Será que os que não pararam, será não, eu não tenho dúvida, quem não parou e continuou trabalhando, não tinha condições de competir com ela, assim como muitos que não se prepararem adequadamente estarão fadados ao desemprego ou ao subemprego. Então, nós precisamos, sim, fazer com que os nossos jovens se preparem para ter condições de competir com igualdade daqueles que nasceram numa família social e economicamente melhor posicionada. Então, acreditem na possibilidade. Obrigado e desculpa que eu me estendi mais do que deveria. Mas era esse o depoimento. E como as mulheres também têm que marcar posição, não é verdade? Eu também quero dar meu depoimento de vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, meu pai é alfaiate, minha mãe dona de casa, e eu pequenininha dizia para minha mãe: eu quero ser juíza. E a minha mãe dizia assim: mas onde que essa menina ouviu isso? Da onde que essa menina tirou essa ideia maluca?
Eu me lembro da minha mãe conversando com a vizinha e falando isso. Eu não sei o que eu faço com essa menina. Ela não conhece nenhum juiz, ela não tem nenhum parente juiz. De onde ela tirou da cabeça que ela quer ser juiz? E a minha mãe tentou me direcionar para outras coisas na vida que tinha condição de fazer, né? Terminar na época o ginásio, fazer o curso normal, né? E eu dizia para minha mãe, mas eu não quero fazer o curso normal, eu quero ser juíza. E eu comecei a minha vida como telefonista. Fazia turno de 6 horas, com 14 anos, e trabalhava, inclusive, de madrugada, da meia-noite às 6. Fazia turno ininterrupto, da meia-noite às 6, das 6 às 12, das 12 às 18, das 18 à meia-noite. E por que eu estou trazendo esse depoimento de vida mesmo para vocês? Porque, além da oportunidade, não é? Que já foi falado aqui, e do sonho, é preciso perseverança. Porque a vida é difícil. Muito difícil. E eu quero dizer especialmente para os jovens que estão acostumados a ver depoimentos, às vezes, nas redes sociais, de que tudo é maravilhoso, tudo é só sorriso, tudo é fácil. Pessoal, não é assim, nunca foi assim e não será assim. A vida é difícil. Ela exige perseverança. Se você quer aquele objetivo, você tem que se dedicar a ele. E a palavra de ordem é estudar. Não fiquem seduzidos por outro caminho, porque não vai te levar a nada. Não existe caminho fácil para você realizar seu sonho. É estudar. E nos momentos difíceis, eu sempre me lembrava de uma professora em particular, com quem eu tinha uma certa proximidade, e eu me lembrava de uma palavra simples que ela me dizia: vai, Tereza. Vai, Tereza. E mesmo adulta, nos momentos difíceis, eu me lembrava da figura dela e do que ela me dizia. Então, a figura do professor, embora eu entenda, como disse a professora, que é difícil, que muitas vezes tem que medir as palavras, que muitas vezes corre o risco de ser interpretada mal, mas a figura do professor é central na vida de uma criança e de um adolescente. Vocês pensam que não. Vocês podem dizer, ah, não é bem assim. Pessoal, é assim. O professor faz a diferença. Da maneira como ele aborda aquele adolescente, pode marcar a vida dele para sempre, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu quero deixar essa palavra de estímulo às professoras, deixar aos jovens uma palavra de perseverança e agradecer muito o doutor João pela oportunidade de estar aqui hoje, doutora Oliva, doutora Eliana. Muito obrigada a todos e vou passar a palavra para o doutor João para fazer o encerramento. Gente, quero agradecer a presença de todos, então voltaremos para a visita às escolas e para a culminância, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. O material, tudo que foi exposto aqui estará na nossa página no Facebook, que é o TJC, a Matra 15. A secretária vai passar aí para os professores, para os alunos. Quem quiser entrar lá e baixar o material, estudar, vai estar lá à disposição de todos. A secretária quer usar a palavra? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigados aos desembargadores, aos juízes, pela explanação nesse dia tão rico para nós. E a vocês, professores, o que ficou mais forte para mim foi a metáfora usada pelo doutor Marcelo, né? A metáfora do sonho. E nós, professores, aquilo que nós podemos deixar para os nossos alunos é encantar os nossos alunos a sonhar. Então, nós, professores, apresentamos o sonho, ensinamos os nossos alunos a voar. Eu acho que quando nós trazemos essa premissa, essa metáfora para o nosso trabalho com certeza é enriquecedor. Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar o trabalho de todos vocês, porque eu tenho certeza que é de grande excelência. Agradecer e abençoar também o trabalho de vocês aí durante, né, a batalha junto ao Poder Judiciário, para que possamos construir, com certeza,
um futuro melhor para as nossas crianças e jovens. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite.